Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Denis e essa é mais uma aula do nosso curso de controle clássico na prática. Nessa segunda aula de prática, nessa primeira metade dessa segunda aula, nós iremos fazer a simulação novamente de um circuito RC. Como já fizemos na primeira aula, manteremos o mesmo problema, por simplicidade. Mas agora nós iremos fazê-lo em malha fechada, usando o diagrama de blocos do Scilab e o XCOS. Então vamos lá? Bom, o que faremos nessa aula? Nós usaremos o Scilab para fazer as nossas simulações, que é um software gratuito que já usamos na aula passada. E ele permite a resposta de qualquer sistema em malha fechada. O exemplo escolhido vai ser o mesmo que a gente fez em malha aberta na aula 1A, um circuito RC. Pela simplicidade do problema, de modo que a gente foque em construir o sistema e não no problema em si, e porque você pode comparar com a resposta em malha aberta que a gente já fez. Se você não assistiu a nossa aula de controle na prática 1A, eu convido você a ir fazer isso lá no canal. Vai estar na playlist aqui, tá bom? Bom, da mesma forma que malha aberta, a gente pode usar o Scilab para encontrar a resposta ao degrau de duas formas. A gente pode fazer graficamente, usando o XCOS do Scilab, que é o que a gente vai fazer nessa primeira metade, nessa metade A da aula, de forma equivalente ao que se faria usando o Simulink do MATLAB. Ou diretamente usando linhas de código do Scilab e a toolbox de controle, que é o que a gente vai fazer na aula 2B, que vai estar aqui na playlist também, na segunda metade dessa aula. Os dois métodos têm que apresentar resultados equivalentes. Vai ficar sempre a escolha do estudante qual método ele prefere usar, ok? Bom, então vamos só lembrar, né? A nossa planta vai ser um circuito RC, o mais simples possível, a planta mais simples possível. Depois a gente vai partir para simulação em aulas seguintes de sistemas mais complexos. Então, aqui está só mostrado, mas nosso objetivo nessa aula não é calcular a função de transferência em malha aberta, a função de transferência da planta. Esse cálculo, essa modelagem desse sistema está bem explicadinha na aula teórica de controle clássico, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? O que a gente precisa é, sabendo que o nosso circuito de planta é esse daqui, que a gente vai simular em malha fechada, a função de transferência dele, só do circuito, é essa, ok? Muito bem. A gente vai fazer uma pequena simplificação aqui para ficar um pouco mais interessante. A gente vai trocar o R vezes o C pela constante de tempo, que é o comum que se faz. E em vez de chamar de V0 sobre VI, isso vai dar uma confusão, porque daqui a pouco o V0 e o VI vão estar do sistema inteiro, e não só da planta. Então eu vou trocar por P de S, lembrando que é o P, a planta, né? A função de transferência da planta, então, vai ser 1 sobre tal, dividido por 1 sobre tal mais S. Então o que eu fiz? Eu troquei o RC por tal e dividi em cima e embaixo por tal, tá vendo? Quando a gente fizer isso, esse RC aqui vai cortar, vai ficar 1 sobre tal aqui e 1 sobre tal aqui. Faça com calma que você vai ver que é isso. De modo então que a planta, o circuito RC, vai ser representado agora por esse bloco, ok? Bom, é claro que a gente poderia simular esse sistema em malha aberta, como a gente fez na aula passada. Para fazer isso, a gente precisaria construir este diagrama aqui, muito similar ao que a gente construiu. A gente vai partir dele, então, e pensar o que eu preciso modificar para esse sistema se tornar em malha fechada, ok? A gente já fez isso passo a passo na aula 1A. O que eu preciso fazer é pegar esse sistema que está aqui e acrescentar nele um controlador e um sensor. Uma vez que eu acrescentei o sensor, eu preciso de um bloco de matemática, né, que faça a diferença entre a entrada e a saída. De modo que agora a minha entrada vai passar para um controlador um sinal de erro, ok? De novo, essa teoria está muito bem explicada lá em controle teórico. Nosso objetivo aqui é só dar um pequeno vislumbre desse conceito teórico e ir direto para a prática da simulação. Para poder fazer a simulação, a gente precisa dos valores numéricos. Então vamos adotar o capacitor como 10 microfarad e a resistência como 20 kΩ. Então o tal, que é igual a R vezes C, vai ser igual a 10 micro vezes 20K, vai dar 2 10 a menos 1 em segundos.
1 dividido por 2, 10 a menos 1, vai dar 5. Então, 1 sobre tal vai dar 5 aqui em cima. 1 sobre tal embaixo, 5. Então, a função de transferência da planta vai ser essa aqui, ó. 5 dividido por 5 mais S. Tá bom? Muito bem. A gente precisa de uma função de transferência para o sensor e para o controlador. A gente vai adotar a realimentação unitária, ou seja, um sensor que pega a tensão de saída no capacitor e injeta ela diretamente. A gente não vai multiplicar nem dividir essa tensão por nada, mas poderia. E a gente vai escolher o controlador mais simples possível. De novo, porque o nosso objetivo aqui é entender como fazer uma simulação em malha fechada, não sintonizar um PID ou coisa do tipo. Então a gente vai escolher um controlador que é uma constante. Vou chamar essa constante de K e dizer que ela vale 3 no nosso caso, tá bom? Apenas por curiosidade aqui, sempre que o controlador for uma constante, ele é chamado de controle proporcional. Bom, então para passar desse diagrama em diagrama de blocos aqui, certo? Para o diagrama do Scilab, o diagrama do Scilab que a gente vai construir vai ser esse daqui, ó. Então a gente tem a nossa planta. Note que se você pensar de modo separado nesse sistema, isso daqui é o que estava no sistema anterior, certo ou não? A gente trocou um simples bloco de função de transferência em malha aberta por esse pedaço aqui, não é? Vou ter que colocar um bloco que faz a subtração, um bloco para o controlador, vou manter o bloco da planta, e como a realimentação é unitária, ela não precisa de um bloco, eu só preciso interligar. Ok? Então vamos ver como fazer isso passo a passo. Aqui eu estou deixando nesse slide, para sua consulta, né, quais são as palhetas. Quando você entrar no Scilab, a gente já vai fazer isso lá no Scilab para você olhar. Mas, então, você sabe que o osciloscópio, por exemplo, está na palheta de receptores, e o nome dele é CS Scope, que o bloco da planta está no sistema de tempo contínuo, CLR, que esses dois blocos novos estão na palheta de operações matemáticas, é o gain e o summation, e assim por diante, tá bom? Então tem o nome da palheta e o nome do bloco aqui, para que você não tenha dificuldade em encontrá-los quando você for construir. Outra coisa importante que eu estou deixando no slide para consulta é uma configuração sugerida, tá ok? Cada bloquinho tem aqui a sua configuração. Ó. Como são muitas, né? Eu deixei todas próximas, mas tenho certeza que você vai encontrar, tá bom? Uma coisa importante é que a gente mudou o zoom da nossa simulação. Quando a gente muda o zoom da nossa simulação, a gente quer uma simulação de pouco tempo, por exemplo, a gente precisa ajustar o osciloscópio. Então, ó, essa simulação eu quero que ela vá só até 2 segundos. Então eu coloquei 2 aqui no refresh period, mas isso não basta. Eu preciso fazer uma configuração no sistema do Xcos. Eu já vou mostrar para você como fazer. Mas basicamente você vai entrar no menu simulação, dentro lá configuração, vai abrir essa janelinha aqui e no tempo de integração você vai por 2 também. É o mesmo que tem que ser aqui, certo ou não? Esses dois têm que estar ajustados. Senão você não consegue fazer uma simulação mais curta ou mais longa. Ele dá errado, tá bom? E aí o resto está tudo aqui, ó. O bloco de MUX, o bloco do ganho, o bloco da soma, o da entrada ao degrau. Então aqui a gente configurou o começo do degrau em 0,2 segundos, não em 1, e assim por diante, tá bom? Vamos lá ver como fazer isso aqui na prática no Xcos? Então vamos. Bom, então vamos ver como construir passo a passo no Scilab este nosso diagrama em malha fechada. A primeira coisa que a gente deve fazer é abrir o Scilab. Então, se você não instalou, vai na aula 1A que eu te dou algumas dicas de instalação dele. Ele é gratuito, é só baixar e instalar e tem para todos os sistemas operacionais. A gente está abrindo o Scilab. No meu caso eu tenho 2 toolbox que ele vai carregar. Se você não tiver instalado nenhuma toolbox, ele vai começar aqui. Você não precisa instalar nenhuma toolbox para fazer a simulação de hoje. O Xcos está aqui, ó, nesse ícone. Né? Quando você coloca o mouse, ele diz que é o Xcos. Então eu vou abrir ele. Muito bem. Nós podemos aqui partir do sistema em malha aberta e modificar e salvar com outro nome ou fazer do zero. Como não tenho certeza se você assistiu a primeira aula, vamos fazer do zero dessa vez, ok? Lembrando que se você tiver na dúvida aonde encontrar cada um dos componentes, basta que você venha aqui no slide, que o nome da palheta está demonstrado aqui, ok?
Então vamos lá. Nós precisaremos, aqui na palheta de tempo contínuo, nós vamos usar este bloco que vai representar o sistema em malha aberta. No bloco na palheta de operações matemáticas, nós usaremos o gainf, que vai ser o nosso controlador, e o summation, que vai ser o nosso bloco de subtração. Esses 3 blocos aqui vão fazer o nosso sistema em malha fechada, ok? Bom, eu ainda preciso de uma fonte, não é? Então eu vou precisar trazer para cá uma base de clock para o nosso osciloscópio e uma entrada. No nosso caso, faremos uma simulação em degrau, ok? Além disso, a gente quer enxergar a entrada e a saída, então a gente vai precisar de um bloco de MUX. Pô, eu não lembro onde está o bloco de MUX. Então, ó, está em roteamento de sinal MUX. Muito bem. Então vamos voltar para a nossa palheta, encontrar o roteamento de sinal MUX. Vou trazer o bloco de MUX para cá. E agora só está faltando a saída, que é o osciloscópio. Eu vou pegar o receptor. E eu recomendo a você que use esse CS Scope aqui. Muito bem. Agora que todos os blocos estão aqui, eu vou maximizar a minha tela e trabalhar só com ela. Vou ganhar um pouco de espaço. Vou deixar a minha saída construída aqui. Vou interligar o clock e o osciloscópio. Note que não tem erro de eu interligar errado no osciloscópio pelo código de cores, né? A entrada de tempo é em vermelho e a entrada de dados é em preto. Vou fazer o meu sistema aqui de malha fechada. Então vou interligar esses dois, esse nesse daqui. Eu vou aumentar um pouquinho esse bloco de MUX, porque ele fica muito pequenininho. Quando eu junto todas essas entradas, fica muito feio de olhar. Vou alinhar ele aqui com o osciloscópio, que vai ficar um pouquinho mais bonito de ver. Vou pegar esse sinal, vou jogar para cá. E agora essa entrada, ela vai ter que vir daqui. Nossa, como ficou estranho, né? Não se preocupe, clique nela. E eu quero transformar isso daqui num estilo de link horizontal. Dessa vez eu vou ir pelo menu, mas depois eu já vou apertar direto H no teclado, ó, horizontal. Se você ainda acha que não ficou bom, agora eu consigo mudar ele para cá, tá vendo? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que eu vou apertar a tecla H, tá vendo? É muito mais rápido. Clico e aperto a tecla H e ele vai ficando com uma cara um pouco mais bonita de olhar, tá bom? Eu vou pegar então a minha entrada e colocar aqui no meu bloco de soma. Vou escolher essa minha entrada e vou apertar H de novo. Vou pegar esse sinal e vou interligar nela. Se ele ficar esquisito, não tem problema. É só a gente fazer de novo. Como ele quebrou aquele bloquinho de sinal em 2, eu tenho que fazer de novo. Selecionar ele e pressionar H aqui. Selecionar ele e pressionar H aqui. Tá bom? O sistema já está todo construído e interligado, mas não está nada configurado. Agora a gente vai configurar passo a passo. Lembre que eu tenho aqui um slide na aula todo de configuração. Se você quiser mudar, é claro, fica à vontade. Mas a configuração sugerida minha está toda montadinha aqui para não ter o risco de você errar. Eu vou começar a configurar e não vou usar esse pedaço aqui, só para você ver a diferença. Então essa simulação de configuração e de tempo eu vou deixar para fazer no final. Vou fazer só a configuração mínima que a gente precisaria e já gerar uma primeira resposta. Então vamos lá. O que eu preciso? Eu preciso escrever a função de transferência do sistema. É 5 dividido por 5 mais S. Isso não há escolhas. E preciso colocar no meu ganho 3. Isso caracteriza o meu sistema. A realimentação já está unitária, porque eu não coloquei bloco nenhum. E o bloco de somatório ele já vem configurado para mais e menos. Eu não preciso fazer nada. Eu já posso rodar direto. Note que a simulação foi feita. Mas está difícil de enxergar, né? Eu preciso usar o zoom manual para poder enxergar alguma coisa aqui, ó. Ah, tá aqui. A simulação está aqui. Ela também perdeu um pouco de característica, né? Como a simulação aconteceu por muito tempo,
o degrau acabou ficando parecido com uma rampa. Isso não está legal. Vamos melhorar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar a base de tempo do clock e colocar 1/10 da base de tempo que a gente tinha antes. Isso já vai resolver o problema daquela rampa, ok? A outra coisa é que eu vou mudar o zoom na vertical, certo ou não? Eu estou fazendo um zoom de menos 15 a 15. E o meu sistema, ele vai de menos 0.1 ou menos 0.2 até 1 ponto alguma coisa. Vou colocar 1.1 aqui, eu não preciso de mais do que isso. Né? Eu já sei que está tudo compreendido dentro do degrau. Se ficar ruim, eu posso fazer de novo, né? Simular um pouquinho a mais, um pouquinho a menos é de graça. Ó, já melhorou bastante, certo? E se você fizer um zoom aqui nesse sistema, você já vai notar que o degrau agora está bem melhor caracterizado. Só que já está bom, se você quiser, você já pode fazer um print da tela que você dê um zoom manual. Mas se você quiser que o sistema já dê um gráfico de saída mais interessante de observar, vem comigo e vamos configurar um pouquinho mais. Ó, agora eu não quero mais que ele faça até 10 segundos. Então eu vou vir aqui no clock e pedir até 30, né? E pedir um refresh que vai acontecer com 2 segundos, ok? Mas note que se você só fizer isso e simular, vai dar errado, ó. Olha o que vai acontecer. Ele vai mostrar só os últimos 2 segundos, do 28 ao 30. Eu preciso fazer aquilo que está mostrado no início daquele slide. Eu preciso vir aqui, ó, simulação, configuração, e configurar para simular não até 30, como está aqui, mas só até 2, ok? Dá um ok, e agora rodar de novo a nossa simulação. Ó, agora ficou bacana, tá vendo? Ele está simulando de 0 até 2 e o osciloscópio está mostrando todo o tempo da simulação. Mas eu estou muito tempo parado aqui, né? Isso não é tão interessante. Eu vou pedir para o meu degrau acontecer logo no começo da simulação, em 0.2, por exemplo. Quando eu pedir para isso acontecer e rodar o meu sistema, o que eu vou ver vai ser isso aqui. Tá vendo? Então, o degrau acontece em 0,2 e depois ele sobe bonitinho. Percebe que tem uma pequena perda de resolução aqui, que na minha opinião não há problema, mas se você quiser, você pode ir lá no clock e melhorar isso ainda, tá bom? Bom, então você já viu como construir o sistema e viu que o resultado foi esse, não é? Interessante a gente mencionar rapidamente é que essa resposta mostra que esse sistema em malha fechada provavelmente não vai atender alguma especificação, porque ele tem um erro, um regime permanente, né? O meu degrau está pedindo que a tensão chegue a 1 volt e ela não consegue passar de 0,8 ali, certo? Então, isso é chamado de erro em regime permanente. No entanto, o Xcos permite que você faça a simulação de uma outra forma. Então aqui eu vou te ensinar as duas formas. Nós sabemos, isso está lá explicado na aula de teoria de controle, que você pode calcular a função de transferência em malha fechada, certo? Para isso, o que você deve? Você deve construir o seu diagrama e está lá demonstrado que se você tiver a função de transferência desse trecho aqui, chamada de G de S, e essa função de transferência desse trecho a gente vai chamar de H de S, a função de transferência total da malha, incluindo a realimentação, vai ser dada por essa conta aqui, ó. Tudo bem? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai usar o Solé para verificar se isso é verdade, né? Vamos fazer essa conta, ó. O G de S é 3 vezes a planta. A planta é 5 dividido por 5 mais S. E aqui embaixo vai ser também 1 mais 3 vezes o G de S, que é 3 vezes 5 dividido por 5 mais S vezes 1, que vem do H de S. Se você fizer tirar o mínimo aqui embaixo, esse 1 aqui vai ficar 5 sobre S dividido por 5 sobre S, né? E aí você pode cortar o 5 sobre S no denominador e no numerador da fração grande. E o resultado final que você vai encontrar é esse aqui, ó, 15 dividido por 20 mais S. O que a gente vai fazer é simular essa função de transferência como a gente fez na aula anterior, como se fosse uma malha aberta, porque ela representa todo o sistema em malha fechada. Tá vendo? A gente vai voltar para aquela nossa simulação em malha aberta e vai substituir todo o sistema por um bloco único CLR, ok? Quando a gente fizer a simulação, o que você vai conseguir vai ser esse resultado aqui, ó. Ok? Bom, já antecipando, a gente vai conseguir, claro, né, um resultado equivalente com
uma vantagem, que o diagrama fica muito mais simples, e uma desvantagem, que você teve que fazer a conta antes, né? A gente teve que analiticamente calcular essa função de transferência de malha fechada. Se você construir o sistema inteiro no XCOS, você não precisa fazer isso. A outra desvantagem, é claro, é que quando você olha esse diagrama, você imagina que seu sistema está em malha aberta, porque você não vê nenhuma realimentação. Então a realimentação fica escondida, e isso faz com que o seu diagrama não seja exatamente tão real assim. Ele tem a mesma característica, mas é porque está aqui dentro desse sistema toda a dinâmica de malha fechada. Isso geralmente não é muito desejável. Vamos ver como a gente constrói esse pequeno sistema? É simples. Agora nós vamos fazer a simulação, usando o XCOS, diretamente com a função de transferência em malha fechada. Então, novamente eu estou com o Scilab aberto, vou abrir o XCOS, mas dessa vez eu vou partir do que a gente fez na aula 1A. Eu vou vir aqui e pedir os arquivos recentes. Eu salvei aquela simulação como assim. Então, ele está aqui salvo. E esse é o nosso sistema em malha aberta. A gente já verificou que a resposta dele está aqui, só que a configuração dele não está ideal. O que a gente vai fazer agora é modificar de modo a trocar a função de transferência por essa aqui, que eu já sei que é a função de transferência em malha fechada completa. Então é 15 dividido por 20 mais S. Então vamos fazer isso. Vamos aqui, vamos colocar 15 e aqui embaixo 20. Muito bem. Eu já configurei o nosso osciloscópio para ter um tempo de refresh só de 3 segundos e a nossa simulação para ir até 1,5, né? Então ele vai até fazer um pouco menos. Vamos melhorar isso aqui, vamos colocar o osciloscópio para fazer até 1,5 também de refresh. Então a gente vai fazer um zoom bem bacana agora aqui. Vamos fazer a nossa simulação e vamos ver no que a gente encontra. Ficou legal, só que o degrau está acontecendo em 1, ainda não é bom. Vamos configurar o degrau também. Vamos configurar para 0.1 dessa vez. Muito bem. Olha que legal. É o mesmo resultado, só que com um zoom um pouquinho diferente. Ele equivale ao que a gente acabou de fazer construindo o sistema em malha fechada. Tanto faz. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido como fazer um sistema de malha fechada usando o XCOS do Scilab. Até mais e bons estudos!